Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre o milhomímetro digital da Hi-Tech, o modelo HTM02. Essa é a nova versão então da Hi-Tech. Aqui no canal a gente já avaliou o modelo anterior a este, né? Eu quero agradecer ao pessoal da Hi-Tech por ter enviado novamente então um equipamento para teste. Vamos avaliar ele, né, do ponto de vista das suas funcionalidades, características técnicas e, como sempre, aqui dar aquela olhadinha no interior dele para a gente ver o que a gente encontra e ver como é que é o projeto do equipamento. Como sempre, né, pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilhe para que a gente possa fazer o canal crescer e evoluir cada vez mais. Então vamos lá. Na aquisição desse equipamento, ele vem o equipamento, né, o medidor, vem uma fonte de alimentação para a carga, né, então da bateria interna que ele tem aqui, né, um bolsinho de transporte e um cabo, né, um rolo de 100 metros de cabo, sendo que um cabinho de 3 metros, né, de comprimento e um outro cabo então de 97 metros, né, que complementa então esse conjunto de medição para que a gente possa fazer, né, a medição de continuidade do SPDA. Esse equipamento ele realiza medições então de acordo com a NBR 5419, né, onde pede, né, no seu anexo F que ele possua uma corrente mínima de 1 ampere, né, para fazer a análise das descidas que a gente tem do nosso SPDA. Além dos itens demonstrados aqui, né, vem junto com o equipamento um carretel, né, para enrolar o fio. O equipamento então vem dentro de uma caixa da Patola, né, muito bem protegida. Eu gosto muito dessa marca, ela faz um produto muito bom, né, com plástico bastante robusto, né. E essa é a carinha do nosso equipamento. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que ele nos mostra. Aqui a gente tem um borne de conexão, né, para carregamento com uma fonte de 12 volts com 1,5 ampere de capacidade, que é fornecida junto com o equipamento. A chave liga e desliga. Aqui os bornes de conexão, né, o vermelho é o C1 e C2, onde é injetada a corrente superior a 1 ampere, né, naquilo que a gente está medindo. E o P1 e P2 retorna a tensão, né, no valor que está sendo medido, no ponto que está sendo medido. Aqui os 4 botões de teste, né, aqui o botão liga e desliga, então ligando aqui, aparece lá o milhomímetro. Inicia-se com a função, né, de iniciar o teste. Então, no símbolo de luz, ele liga e desliga então o backlight. Aqui, a gente apertando no A, ele mostra a corrente que está sobre teste. Aqui, o nível da bateria. E aqui, inicia-se o teste. Então, se a gente apertar aqui, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar nada, porque eu não tenho corrente fluindo, né, entre um ponto e outro. E ele manda dar um aviso, né, que é para a gente checar o polo, né, checar o ponto de conexão que não está correto, né? Se não está fluindo corrente, né? Tem alguma coisa errada. E apertando o teste, ele vai iniciar o teste, né? Pede para aguardar, mas nesse caso, obviamente, como não tem nada conectado, ele não vai medir nada. Então ele está dizendo que a gente tem que checar o polo, né? Checar as conexões aqui, porque elas não estão de acordo, né? Então tem alguma coisa errada aqui, obviamente, né? Não tem nada conectado. Então vamos fazer alguns testes aqui básicos para que a gente possa ver, né, o funcionamento efetivo do equipamento. Para iniciar o processo de medição, a gente tem que checar se o equipamento está funcionando. Então, com um conjunto de cabos, né, a gente coloca em C2 e P2 e o outro, né, em P1 e C1. Então, isso a gente consegue então garantir uma perfeita medição, né? Mas para isso a gente vai checar, né, se o equipamento está funcionando. A gente tem que sempre lembrar um cuidado que eu sempre falo nos vídeos, né, que a gente tem que garantir que os dois contatos aqui, né, que a gente tem na garrinha jacaré, ela esteja plenamente conectada, né, com a minha haste de aterramento, com o ponto que eu estou checando, com o meu barramento, com o meu terminal aéreo, enfim, né, com aquele ponto de descida do SPDA, porque eu preciso dos dois pontos, né, uma parte da garrinha aqui, ela injeta corrente e o outro é o que mede a leitura. Então é interessante quando a gente tem um terminal aéreo, né, limpar, né, lixar em volta dele para garantir um perfeito contato. Para iniciar, né, e checar o teste, eu costumo sempre ter uma barrinha, né, de cobre, pequenininha, né, que sobrou de alguma obra, onde a gente vai então colocar, né, garantindo assim um perfeito contato entre os dois terminais, né, e no outro cabo a mesma situação, garantindo um perfeito contato aqui entre os 4 pontos, né, os 4 fios que a gente tem de medição aqui. Então vamos iniciar aqui agora e vamos fazer um check, né, vamos checar se a resistência que eu tenho aqui é 0, né, ou muito próximo a isso. Ele leva aproximadamente 6 segundos então para fazer essa leitura, depois a gente vai confirmar esses dados. Ele mostrou para nós aqui uma resistência então que eu tenho entre os contatos, 0 miliohms, ou seja, o equipamento está literalmente zerado, né? Então agora a gente pode iniciar as medições que a gente quer fazer de maneira apropriada. Bem pessoal, aqui então eu usei uma resistência shunt que eu tenho aqui com 50 miliohms, né? Com um valor bem baixo e bem preciso. Então vamos ver se o equipamento vai fazer essa medição de maneira apropriada. Então vamos lá em teste, né? E vamos aguardar em torno de 6 segundos para ele fazer a medição.
50 miliohms. Bem, eu não sei se a corrente que está fluindo aqui está de acordo. Como é que eu faço? Eu venho aqui, né, nessa linha A e faço um teste, né? E vejo qual é a corrente que está fluindo aqui. Está fluindo uma corrente de 1,23 amperes, né? Clico em teste de novo, né? Ele vai fazer uma nova leitura durante aproximadamente 6 segundos e vai mostrar para nós um valor de resistência. Então, toda vez que a gente tiver alguma dúvida com relação a uma corrente, né, que está fluindo ali, a gente dá um clica aqui, ele vai injetar a corrente, né, no circuito que está sendo avaliado e vai mostrar aqui na tela. Apertou, ele desabilita, né? Ah, como é que está a minha bateria, né? Está então em torno de 100%. Então, o que me garante, né, a operação do produto. Então, vamos fazer um teste com alguns outros resistores e vamos ver como ele se comporta. Fazendo agora a medição com um resistor de 1 ohm, né? Pressionando o teste, ele vai fazer a leitura, né, injetar a corrente e se certificar, né, que está passando a corrente de 1,2 amperes e vai fazer a medição então de 993 miliohms. Lembrando que esse aqui é um resistor de 1 ohm. Fazendo um novo teste com um novo resistor, né, vamos ver o valor dele. É um resistor de 1,8 ohms. Ele mediu 1726 miliohms. Também está fluindo a corrente de 1 ampere, né, 1,22 fluindo pelo resistor. Lembrando que esse equipamento, então, ele gera, né, e injeta, né, naquilo que a gente está medindo, né, na descida do SPDA, nesse caso um resistor, né, para simular uma descida, uma corrente de 1,2 amperes, um pouquinho acima disso, né. E o equipamento ele foi calibrado, ele foi projetado para medir até 2 ohms. Então eu estou com um resistor aqui de 2,2 ohms, né? Vamos medir aqui, ver se ele está injetando uma corrente de 1,2 amperes, está aí 1,22 amperes, ou seja, me comporta, né, me garante o funcionamento e a medição. Vamos medir aqui, fazer um teste e vamos ver o que ele vai mostrar para nós aqui, se ele vai mostrar 2,2 ou outra informação. Olha só o que apareceu, overrange. Então, quando excede, né, o valor de 2 ohms, ele está mostrando para nós que ele excedeu, né, o valor de 2 ohms, que é o que a gente precisa. Então, essa medição possui algum erro, né? Lembrando que ela está fluindo uma corrente de 1,2 amperes, isso está ok, mas a medição, né, a resistência que eu tenho aqui é superior a 2 ohms. Então, está totalmente fora de norma, né, mas o equipamento está funcionando, está fluindo corrente por aquele elemento de descida, né, que a gente tem do SPDA, mas a medição está errada. Então agora a gente está com um resistor de 2,7 ohms, né? Vamos ver se a corrente que vai fluir está correta, vamos fazer um teste e ver o valor que ele vai apresentar. Notem, né, que ele apresentou o valor de overrange, então, ou seja, ele está com valor superior a 2 ohms, o que não comporta, né, o que está mostrando que ele está dando uma medição errada da descida do SPDA. Bem, pessoal, eu estou com um resistor de 1 ohm aqui, né, está mostrando aqui na tela uma medição de 992 miliohms, né. O que acontece se a gente inverter, né, a pinagem aqui? Então vamos trocar esse P1 pelo P2 aqui e a gente vê o que vai acontecer, né? Não deveria, né? A gente tem que tomar cuidado com essa inversão, né? Mas caso aconteça, né, o que vai acontecer, né? O que o equipamento vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar uma medição errada, né, com um valor de resistência negativo. Como não tem resistência negativa, a gente tem que tomar um cuidado então com essa medição aí, que isso nos mostra quando aparecer um valor negativo aqui, que eu tenho as ponteiras aqui invertidas, trocadas, né? Então fiquem atentos, né, com essa medição, que o valor de resistência negativa não existe. O que acontece então se a gente fizer uma medição com as ponteiras abertas? Se eu for testar a corrente, né, obviamente ele já vai me dar um erro aqui, né, dizendo que eu tenho que checar os polos, né, que não está conectado, então eu tenho que checar os polos. Mas se eu quiser fazer uma medição, né, uma situação como essa, né, ele vai mostrar para mim então que eu tenho também uma mensagem de erro, né, que é checar os polos, que eu não tenho, né, nada conectado. Então, quando aparecer o check pole, eu tenho que ficar, né, atento, né, que há uma conexão mal feita ou algum mau contato em algum ponto que a gente está medindo. Eu tenho agora entre os bornes conectados ao borne C1 e P1, né, a minha garra vermelha, e entre C2 e P2 a minha garra preta. Então vamos aplicar, né, fazer um teste aqui e vamos ver qual vai ser a tensão máxima que a gente vai ter em circuito aberto. Notem, eu tenho 10,25 volts. Essa tensão máxima que a gente tem de entrega. Depois dos 6 segundos, né, de funcionamento do teste, né, durante o teste, essa tensão cai para 4,9 aproximadamente e continua baixando. O que me caracteriza, né, que eu tenho algum circuito capacitivo aqui que iniciou o processo de descarga. Enfim, essa é a máxima tensão que a gente tem. Obviamente deve estar condicionada à bateria que a gente tem aqui, que é uma bateria de 12 volts. Então essa é a máxima tensão que eu posso ser entregue à carga, com uma corrente, como a gente já viu, né, uma corrente, então, de 1,2 amperes. Vamos fazer mais medições aqui para a gente validar isso.
Então o equipamento nos mostra que está fluindo uma corrente superior a 1 ampere, né? Eu liguei um amperímetro aqui agora, né, nos dois terminais, né, ligados aqui então no meu amperímetro. Vamos ver se a corrente ela coincide. Então eu tenho aqui 1.23, 1.228, né, aproximadamente 1.23, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, de fato, ele está entregando a corrente que ele promete, né, entregar, e superior, né, à norma que ela pede que a corrente seja superior então a 1 ampere. O que está ok, né, e garantindo o perfeito funcionamento do equipamento. Tanto na medição, né, quanto no momento do teste, né, quando a gente vai testar o equipamento, ele também fornece a mesma corrente. Agora vamos medir, né, o tempo que ele leva, que o equipamento leva para fazer a medição. Tem um resistor de 1 ohm aqui, né, conectado então no canal 2 aqui do osciloscópio, em single shot. Vamos aplicar aqui o teste e vamos ver quanto tempo, né, ele vai levar para fazer essa medição. Nota, né, já tem um degrau aqui, eu tenho tensão então corrente e tenho tensão aqui aplicada sobre a minha carga, e aqui ele zerou. Então vamos usar o cursor aqui e vamos ver quanto tempo eu tenho então de medição. Notem, olha só. Então eu estou aqui com 6.62 segundos, né, que é o tempo que eu tenho de medição, de análise desse equipamento aqui. Então é bastante tempo, é o suficiente para a corrente, né, e tensões se estabilizarem e fazer a medição que está mostrando aqui na nossa tela, aqui então de um resistor de 1 ohm, 991 miliohms. Agora que a gente acabou todas as medições que a gente podia fazer por fora no equipamento, né, vamos abrir ele e vamos dar aquela olhadinha por dentro. Então notem, né, que equipamento bastante clean, né, bem limpinho. Caixa da Patola, então, sem nenhum furo, nenhuma furação, né, o que me garante uma boa proteção contra a questão da umidade, de água, né. O equipamento ele é bem enxuto, eu diria, né, bem pequeno, bem compacto, o que é bastante interessante. Então aqui a gente tem os bordos, né, de conexão, que são ligados à placa principal através desses fiozinhos enroladinhos aqui, né. O mesmo ocorre aqui com a chave liga e desliga e também com o conector de carregamento, que vai direto para a plaquinha, então, onde tem a bateria. Então vamos tirar essa placa aqui da bateria e vamos dar uma olhada com mais detalhe. Então aqui temos a nossa placa, né, pessoal, com o packzinho de bateria. Então vamos analisar a bateria primeiro aqui, depois a gente dá uma olhada com mais carinho aqui na placa. Olha só, o pack de bateria, né, ou a placa onde tem a bateria, então ela é bastante simples, só tem alguns pontos de conexão. E aqui o bordo então de conexão que alimenta a placa principal. Notem, né, aqui a gente tem a chave liga e desliga e aqui a gente tem o ponto de conexão que carrega. Não há nenhum circuito, né, então nessa plaquinha, né, não há nenhum circuito de condicionamento ou de controle da carga da bateria. Notem, né, que é um pack de baterias então de íons de lítio de 11.1 volts, né, 2.200 mAh. Então vamos dar uma olhadinha. É bem provável, né, que está aqui, ó, pessoal, né, um BMS, né, o que controla a carga da bateria para ela não sobrecarregar. Vamos abrir aqui e vamos ver se isso é verdade. Aqui, né, a gente tem um pack de baterias, né, com 3 baterias, então de íons de lítio, né, com a célula 18650, né, de 3.7 volts com 2.200 mAh. Então esse é o pack de baterias. Então, como a gente desconfiava, então, tem um BMS aqui que protege então o equipamento contra curto-circuitos, sobrecargas, né, e, enfim, contra danos no pack de baterias. Então isso é bem legal, né? Isso é uma proteção muito importante para esse tipo de bateria, para que não ocorra nenhum acidente, né, com ela. Então vamos dar uma analisada no resto do circuito aqui para a gente ver o que a gente encontra de mais interessante aqui. Depois a gente refaz esse isolamento. Aqui, pessoal, então a gente tem a placa principal, né, que é o coração desse miliohmímetro, né. Então vamos dar uma olhada aqui em partes, né, como foi feito o circuito aqui, detalhando um pouquinho, sem muito detalhe, assim, o objetivo não é fazer uma engenharia reversa aqui, só mostrar os princípios de funcionamento dele. Aqui a gente tem então a nossa entrada de energia, né, um fusível de proteção, alguns diodos aqui, né, de proteção também. Aqui a gente tem um conversor CC-CC que fornece uma tensão estável então para o funcionamento do circuito, visto que a tensão, né, na bateria pode oscilar, né, do seu máximo até o seu mínimo. Aqui a gente tem um microcontrolador que faz toda a conversão, né, dos sinais, né, de analógico para digital e mostra então no display que a gente tem
aqui no milhomímetro. Aqui interessante, eu achei dois botões, né, que são de calibração, né, então essa calibração é feita de maneira digital, vamos chamar assim, né, o próprio microcontrolador, né, aumenta ou diminui os parâmetros para fazer a calibração. É uma maneira bem interessante de calibrar o equipamento. Aqui a gente tem, eu acho que eu diria que a parte principal, eu diria, né, para atendimento da norma. Isso aqui então é uma fonte de corrente que fornece a corrente de 1.2 amperes então para o circuito, né, e joga aqui nos terminais de corrente, né, C1 e C2, para que a gente possa então fazer a medição da tensão. Aqui a gente tem um resistor de 1 ohm, que ele está em paralelo então com dois pininhos, né, que a gente tem aqui desse CI. Eu suponho que seja um LM317, né? Ele está raspado aqui, não dá para ver, mas imaginando que a gente tem uma tensão de referência de 1.25 volts, né? Dividido por um resistor de 1 ohm, vai me dar a corrente então de 1.25 amperes, que é mais ou menos o que a gente está sendo entregue aqui então nos terminais de corrente. Então esse conjunto aqui que a gente tem aqui na placa, né, ele faz a leitura aqui, que é um resistor shunt, né, faz a leitura da corrente que está efetivamente passando pelo circuito. Tenho duas entradas aqui que medem então o P1 e P2. Todos esses sinais são condicionados por esse CI que tem aqui. Procurei informação dele, não encontrei. Esse CI eu imagino que seja um amplificador operacional de precisão, né, com baixo ruído, para que a gente possa condicionar esse sinal, né, e tratar e fazer uma leitura, aumentando com isso a precisão que a gente vai ter aqui no microcontrolador. Esse microcontrolador ele tem 8 conversores analógico digital, né, de 10 bits, o que é bem interessante, né, visto que eu a princípio estou usando 3 na verdade, né, 2 de tensão e um de corrente. Não estou fazendo análise dele, obviamente, né, com tanto carinho, mas eu imagino pelas trilhas que a gente tem aqui, são 3, né, então, e elas estão chegando aqui no microcontrolador, que são feitas essas 3 medições que tem aqui. Enfim, bem interessante, né? Bem simples a montagem desse circuito, mas eu gostei bastante do que vi. Tá? Tem uma malha de terra na placa, é um equipamento bem superior ao modelo anterior, né? Com as suas funcionalidades e melhorias, obviamente, que é a própria evolução, né? Os erros e acertos em projetos anteriores, ele fazem a gente adquirir e melhorar o produto. Então, se caso venha uma versão 3, aí com certeza vai ser melhor que essa. E como uma dica, né, uma observação que talvez seja interessante para a Hi-Tech em versões futuras desse equipamento, como o display de LCD é grande, talvez na primeira linha ela podia colocar o valor da resistência que está sendo medido, né, o valor medido, né, essa informação que está aparecendo aqui, a corrente, né, que circulou pelo circuito, né, ou que está circulando, né, durante a medição, né, e aqui no lado, na linha inferior, né, no lado direito, o percentual que a gente ainda tem de bateria no circuito, né, nesse equipamento. Então essas 3 informações, o valor da resistência medido, né, o valor da corrente que fluiu pelo valor da resistência ou que está fluindo, né, e o valor então, em percentual da bateria resistente ainda, seria interessante a gente ter essas 3 informações no mesmo display. Então se talvez numa versão futura aí puder agregar isso, já economizaria esses 2 botões, simplificaria um pouquinho a placa e tornaria o equipamento melhor, né, do que ele já é hoje, tá? Eu gostei bastante desse produto, mas fica essa observação aí para melhorias futuras. Então, pessoal, essas foram as principais informações que eu queria passar para vocês sobre esse milhomímetro digital HTM2 da Hi-Tech. Então, tem outros vídeos aqui no canal que vocês podem assistir sobre outros milhomímetros, né, e fazer a sua escolha da melhor maneira possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, curta e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.